E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como saber se Deus está falando comigo, como identificar a voz de Deus, como diferenciar o Espírito Santo da minha própria consciência, dos meus próprios pensamentos. Então fica até o final do vídeo, que lá eu vou dar 2 dicas muito práticas sobre isso. Mas para entender bem essas dicas, você vai ter que ficar o vídeo todo para conseguir formular melhor e aplicar melhor tudo que eu vou falar. Então a primeira coisa é que você precisa ter certeza que Deus fala com as pessoas. Isso eu já falei um pouco no meu vídeo Deus não fala, você não escuta, alguma coisa assim, eu vou deixar aqui no card. Eu acredito que esses 2 vídeos se complementam, então se você quer se aprofundar mais sobre isso, recomendo você ver esses 2 vídeos juntos, um depois do outro, tanto faz. Mas agora eu vou falar de forma mais prática como escutar a Deus de verdade, na prática, no dia a dia, entender o que Ele tem para sua vida. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o papel de falar com a gente, falar com os seres humanos, com a criação, é total do Espírito Santo. Vou tirar isso aqui que tá um calor. Tá, mas então como você consegue entender se é o Espírito Santo que está falando com você? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer um reconhecimento aí na sua cabeça é qual a sua ideia de Deus fala. Para você, como que Deus fala com alguém, como que o Espírito Santo se revela para alguma pessoa. Se na sua mente tiver a ideia de uma voz audível, de profetas, de milagres, não está 100% errado, mas na prática não é o que acontece tanto no dia a dia. E isso pode estar te afetando muito na sua vida com Deus, porque você está esperando Deus fazer um milagre, descer um anjo para falar com você, uma revelação, o presidente dos Estados Unidos te ligar falando que é para você fazer, sei lá, alguma coisa totalmente diferente. E na maioria das vezes não é assim que Deus faz. Mas na minha vida eu escutei a voz audível de Deus só uma vez. Mas desde então eu nunca mais escutei a voz audível de Deus de forma clara, como alguém que fala, tipo Guilherme, tal. Isso só aconteceu uma vez na minha vida e desde então nunca mais. E tem gente que nunca chega a ouvir a voz audível de Deus. E não tem problema, isso não quer dizer que Deus não fala com você. E por que Deus usa desse recurso poucas vezes para falar com as pessoas? É simples, porque ele já falou tudo o que ele tinha que falar e escreveu isso. E é a Bíblia. Então, ao invés de esperar que Deus fale algo novo com você, busca naquilo que ele já te falou, naquilo que ele já escreveu, que é a própria palavra dele. Às vezes o nosso problema é que a gente subestima demais a Bíblia. E ela é a principal forma com que Deus pode falar com a gente. Existem várias formas, várias maneiras que Deus pode usar para falar com a gente. Eu vou citar todas elas aqui e entrar a fundo um pouco mais nelas, tá? A primeira é a Bíblia. Ele também pode usar pessoas para falar com você. Ele pode usar coisas do seu dia a dia, sei lá, um outdoor, um post no Instagram, um áudio, a criação de Deus, uma paisagem para falar com você. Ele usa a sua consciência. Ele usa também sonhos e revelações, e essa é a mais difícil de todas. Isso é algo muito delicado, porque o diabo também pode usar desse recurso para nos atingir, para fazer alguma coisa na nossa vida. Então, esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual Martinho Lutero fez um acordo com Deus. Ele escreveu que eu fiz um acordo com Deus e esse é que Deus não me envie anjos, não me envie sonhos, mas sim a palavra dele escrita, a Bíblia. Esse é o principal meio pelo qual quero me comunicar com Deus. Por quê? Porque a Bíblia não tem como Satanás distorcer de forma tão clara assim. Ele distorce através de interpretações erradas de outras pessoas e tudo mais, mas não através de um sonho como acontece de forma tão clara. Então tome cuidado com os sonhos e revelações, coloque tudo isso diante de Deus. Deus pode sim usar isso na sua vida, mas prefira que ele use a Bíblia. É muito mais simples. Se ele fala com você dessa forma, amém, glória a Deus, continue usando isso para a glória dele, mas tenha muito cuidado para entender o que vem de Deus e o que não vem. Então, como que Deus usa todas essas formas para falar na nossa vida? Porque o que acontece? Existe um termo na teologia chamado de graça comum, que é a consciência que Deus dá a todos os seres humanos, sejam salvos ou não. É a consciência de bem e mal, de certo e errado, de matar e não matar, de roubar e não roubar. Isso toda pessoa tem de alguma forma. E o que o Espírito Santo faz é aguçar essa consciência de tal forma a ficar muito mais parecida com o que Deus quer para a tua vida. E a principal forma que ele faz isso é através da Bíblia. Não tem jeito. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa ler a Bíblia, ler a palavra.
Sem leitura bíblica diária, não tem como você falar com Deus, você entender o que Deus quer para a sua vida. Mas outra grande pergunta que fica é, Deus pode usar essas formas para falar comigo, mas como que eu diferencio a voz dele da minha consciência? Isso é uma pergunta muito boa, que a gente precisa levar a sério. E a resposta pode parecer muito simples, mas quando colocada em prática, ela é muito eficaz. Você só consegue entender e diferenciar a voz de uma pessoa quando você tem intimidade com ela. E com Deus não é diferente. Se você quiser escutar de verdade a voz dele, você precisa passar cada vez mais tempo lendo a Bíblia, mais tempo orando, mais tempo jejuando, mais tempo meditando, tentando escutar o que ele tem para falar para você. E assim você dá espaço para ele realmente falar com você. E daí o teu espírito vai testificando o que é a voz de Deus e o que não é. Mas na prática, eu vou te dar alguns conselhos aqui para entender melhor o que é a voz de Deus e o que não é. Primeira dica é que tudo que Deus fala na tua vida tem que estar de acordo com o que está na Bíblia, com o que está escrito ali. E apesar da Bíblia possuir diversas interpretações erradas, o que está ali é a vontade dele para você. Então, se ele te falou alguma coisa que foge disso, que foge de alguma verdade bíblica, não é ele falando. Tenha certeza disso. Outra coisa muito boa que você pode fazer é conversar com pessoas mais velhas na fé, que já entendem melhor, já conseguem escutar melhor a voz de Deus, com o seu pastor, discipulador, e pedir conselhos, falar, olha, eu acho que Deus está tentando me dizer isso, eu acho isso e aquilo, e coloque isso diante dele, porque é muito bom realmente ter esse tipo de pastoreio, esse tipo de conselho, e é muito prático, ajuda muito. Mas uma das principais coisas que você pode fazer também é fazer perguntas e pedir confirmações para Deus. Não tem nada de errado nisso. Deus ama quando você faz perguntas para Ele. Antes você fazer perguntas para Ele do que você fazer perguntas para o diabo, sei lá, para qualquer outra coisa. Então, se você não tem certeza de alguma coisa, pergunta para Deus, não tem nada de errado nisso. Pergunta quantas vezes você precisar, mas entenda que depois que Ele te falou alguma coisa, você precisa seguir aquilo. Na minha vida eu sinto isso muito claro, sabe? Quanto mais eu obedeço o que Deus fala para mim, mais Ele fala comigo. Agora, se Deus me dá uma palavra, me dá uma confirmação, e eu não faço o que Ele me pede, parece que fica mais difícil dele voltar a me dar uma palavra tão clara. Por quê? Ele dá a semente a quem semeia, Ele dá a palavra a quem obedece. É simples assim. Pode ser também que Deus já falou um não para você, e no fundo você sabe disso, mas você está orando, 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 até Deus falar sim. Mas isso não vai funcionar. Aceita que Deus te falou não, aceita o que aconteceu, o que Ele quis te dizer e vida que segue. Essas são as dicas que eu tenho para você. As dicas mais práticas que eu quis deixar para o final. É isso. Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas obrigado por ter assistido até aqui. Comenta o que você achou nos comentários. Se ficou alguma dúvida, me pergunta. Eu sou muito ativo no meu Instagram. Essa dúvida surgiu lá, então me segue lá também. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Falou!